quero te pedir para abrir a Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 2. E tem uma palavra aqui para nossa meditação, para nós estarmos preparando o nosso coração aí para ceiar. Assim, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Amém. Senhor, nós te adoramos nessa manhã, através deste louvor, e queremos nesse momento ouvir a tua palavra falando ao nosso coração, e o teu Espírito Santo traga em nós a sua boa palavra, a sua boa vontade nessa manhã, que possamos meditar nela e também colocá-la em prática em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Nós podemos colocar um título aqui nessa palavra, né? Ou como escaparemos nós? Como escaparemos nós? O escritor aqui de Hebreus, ele fala que por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza a verdades ouvidas, as verdades ouvidas, para que delas não nos desviemos. Existem algumas palavras nesse texto aqui, irmãos, que eu gostaria de destacar para nós meditarmos nela nessa manhã. E a primeira palavra é justamente essa: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Apegar significa agarrar. Quando o escritor está dizendo apegar-se com mais firmeza, da ideia de alguém que está firme, segurando bem forte em algo, e essa força, ela está sendo colocada de tal forma que a pessoa não quer soltar, porque sabe que se soltar estará caindo, né? Já percebeu quando alguém está caindo e ela precisa segurar bem forte em algo para que ela não caia, para que ela não venha ao chão? Então, quando nós nos apegamos dessa forma à palavra de Deus, quando nós seguramos, né, com mais firmeza, com as mãos bem fechadas, né, punhos bem cerrados, quando nós seguramos com mais firmeza as verdades ouvidas, né, nós temos muito mais chances, né, de jamais desviarmos dela. Será que nós temos nos apegado com tamanha firmeza às verdades ouvidas? Amém? Então a primeira palavra é se apegar com firmeza. É tempo de estarmos hoje mais firmes do que nunca. Mais firmes do que nunca. Só que estarmos hoje mais firmes do que nunca é estarmos mais firmes do que nunca nas verdades, né? Nas verdades que o Senhor falou. O que é verdade, né? Aqui nós temos aqui o Horatius Bonar, ele diz que verdade não é alguma coisa medíocre
que os homens muitas vezes pensam poder desmerecer. A verdade é poder, e que ela seja tratada e acreditada como tal. Quando se trata da palavra de Deus, não é algo que nós podemos desmerecer, porque a palavra de Deus, né, como diz aqui o autor dessa frase, ela é poder. Ela é poder. E de maneira que nela, né, nós devemos colocar toda a nossa fé e crer nela, porque fazendo assim nós seremos salvos, amém? Verdade, como disse o James Alexander, que verdade, né, aquele que propaga uma grande verdade no mundo, ele serve a sua geração. E nós temos aqui outra frase que diz: quando a verdade silencia, as opiniões falsas nos parecem plausíveis. Por isso que o escritor diz que importa é isso. O que importa para nós é estarmos bem firmes, apegados, segurando as verdades ouvidas. Que verdades são essas? Que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus nenhum nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que verdades são estas? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que verdades são estas? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Deus homem. Verdades ouvidas, verdades. Muitas vezes, se nós não estivermos apegados firmemente nas verdades, vai acontecer como diz o escritor, porque quando a verdade ela é silenciada, quando nós não escutamos acerca da verdade, falsas notícias, elas nos parecem plausível, e muitas pessoas têm apegado a falsas notícias, a falsos meios, a falsas maneiras de serem salvas, e só existe uma verdade: Jesus é o único caminho que nos conduz a Deus. É por isso que nós temos que nos apegar com mais firmeza a essa verdade, que sem Jesus ninguém chega ao céu, sem Jesus ninguém será salvo, sem Jesus não há esperança de vida eterna, e nós devemos estar apegados a essa verdade, amém? Segunda coisa que quero destacar nessa palavra, para que não nos desviemos dela. Nós não podemos desviar jamais dessa verdade, amém, irmãos? E olha só, se pois tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se tornou firme a palavra falada por anjos. Nós sabemos que boa parte da lei, ela foi dada a Moisés por meio de anjos. Nós sabemos que para Ló se ver livre das chamas de fogo, né, que caía sobre a Sodoma e Gomorra, foi através de anjos que Deus enviou uma palavra para tirá-lo dali. Nós sabemos que Deus, ele usa homens, usa anjos, e a palavra, ela foi inspirada a homens, mas boas partes da palavra de Deus, Deus falava através de anjos. Por isso que o próprio escritor de Hebreus, no capítulo 1, ele diz que tendo Deus muitas vezes falado de várias formas, de várias maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias nos fala pelo Filho.
pelo Filho, mas foi os anjos que Deus usou para avisar Ló. Foi os anjos que Deus muitas vezes usou para anunciar, por exemplo, o nascimento de Sansão, anunciar o nascimento de Isaac. Então, por várias vezes, Deus usou anjos para trazer uma palavra. E o que é importante, que essas palavras ditas por Deus, através dos anjos, essas palavras também, elas se tornaram firmes. Por isso que ele está dizendo, pois se tornou firme a palavra falada por anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Vocês não é porque foram anjos que falaram que a palavra deixou de se cumprir, porque aqueles que desobedeceram recebeu o justo castigo. Mas aqui ele vai dizer: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então ele lembra do passado, eventos que aconteceram, e ele lembra do presente. Ele fala de nós, como nós escaparemos. Irmãos, só existe uma maneira de nós sermos salvos, é não negligenciar a tão grande salvação de Deus. E quando ele pergunta, como escaparemos nós? Sabe o que ele quer dizer? Não tem jeito de escapar. Não tem um outro caminho para nós escaparmos. Não tem uma outra porta para sair por ela. Não tem uma outra maneira de chegar aos céus. Não tem. A única porta aberta por Deus para que o homem possa ser salvo se chama Jesus. Quando nós não entramos por essa porta, quando o homem não entra por essa porta, não tem como ele receber de Deus a salvação. Por isso a pergunta é: como nós iremos escapar se negligenciarmos tão grande salvação? Sabe que a palavra negligenciar é justamente fingir que não tem importância ou deixar para lá. Fingir que não tem importância. Nós podemos fingir que não tem nenhuma importância servirmos a Deus ou não. Nós podemos fingir que não tem importância servir a Jesus ou servir a qualquer Deus. Nós podemos achar que não tem importância, mas a pergunta é: como escaparemos nós? Nós podemos escolher qualquer caminho, mas o caminho estabelecido por Deus foi um só, e se chama Jesus. Por isso que a palavra, ela diz: como nós escaparemos? Como nós escaparemos? Olha, estamos vivendo dias que nós estamos fazendo quase tudo, ou tudo, para escaparmos de um vírus. Escaparmos. Tudo que nós queremos é que ele não chegue. Então nós queremos escapar, sair ilesos. Então tem as medidas: o álcool, a máscara, o distanciamento e tal. E tudo isso que é colocado, porque entendeu-se que esse é o caminho para que haja uma proteção. Mas nós podemos, através desses meios, escapar de ser contaminado pelo coronavírus. Amém, irmãos? Mas o único meio de sermos salvos é através de Jesus. O único meio. Por isso que a palavra diz: como escaparemos nós? E tem gente pensando que vai escapar, que vai se salvar, negligenciando essa tão grande salvação, não dando nenhuma importância, deixando para lá.
Agora temos que ser realmente muito insensível ao imaginar que Jesus deixaria a sua glória, os céus, a eternidade ali, sendo adorado por anjos, descer a essa terra, sofreu o que sofreu, padeceu o que padeceu, se tornar homem. Se isso não fosse a coisa mais importante para nós, ser salvo, quando a Bíblia diz tão grande salvação, é porque o que foi empenhado para que nós fôssemos salvos é muito grande. Deus não enviou anjos, Deus não enviou querubins ou serafins, Deus enviou o seu próprio Filho. Ele enviou Jesus para nos salvar. Por isso que o escritor diz que é uma tão grande salvação, porque essa tão grande salvação, ela foi operada através do Filho de Deus. E por isso ela é grande, porque não há ninguém maior do que Jesus. E não há maior amor do que o amor de Deus, por isso é chamado de tão grande salvação. Amém, irmãos? Como escaparemos nós de negligenciarmos tão grande salvação? Por que a salvação é grande? Porque a salvação, ela não é algo para 10 anos, 20 anos, 100 anos, 1000 anos. A salvação não é algo para 1 milênio, 2, 10. A salvação é grande porque ela é para a eternidade toda. Ele é tão grande porque nunca mais deixaremos de estar com Deus. Nunca mais. Imagine uma pessoa na eternidade ao lado do Senhor, sem saber que, aliás, sabendo, melhor dizer, que aquele tempo nunca mais terá fim. Nunca mais sairemos dali. Nunca mais haverá choro, haverá pranto, haverá dor, haverá lágrimas, nunca mais haverá tristeza, nunca mais haverá angústia, nunca mais haverá pavor, nunca mais haverá doença. Nunca mais. Nunca mais. Todo sofrimento dessa terra será esquecido, será passado. Toda luta, toda labuta, toda dor, a morte, as tentações, tudo ficará para trás. Porque tudo que nós teremos ali diante de nós é a tão grande salvação. Aleluia. Por isso, irmãos, oh, aleluia, é um risco que nós não podemos correr jamais. É um risco que jamais nós podemos correr. Por isso que o escritor disse: não sejamos negligentes a essa tão grande salvação, porque se formos, como nós iremos escapar? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada primeiramente pelo Senhor? Diga comigo: primeiramente pelo Senhor, inicialmente pelo Senhor. A base da verdade que cremos, a base da verdade, da salvação que esperamos, quem iniciou a pregação da verdade que nos salva foi o próprio Senhor, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi o próprio Jesus que, ao vir ao mundo que se fez homem, foi Ele mesmo que começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado ao reino de Deus. Foi Ele que começou a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Foi Ele mesmo que inicialmente começou a pregar. E a Bíblia diz que Jesus, Ele andava por toda parte, pregando.
ensinando acerca do reino de Deus e curando a todos os que tinham espírito de enfermidades. E o apóstolo Pedro, ele disse: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Inicialmente, Jesus mesmo, ele começou a pregar e a mostrar que se nós dermos ouvido à sua palavra e nos apegarmos a ela com firmeza e jamais negligenciarmos essa palavra, nós somos salvos. Seremos salvos. Amém? Porque inicialmente foi o Senhor mesmo que pregou. Foi nos depois confirmada pelos que a ouviram. Jesus iniciou. E depois, aqueles que ouviram Jesus confirmaram a palavra. Confirmaram a palavra. Recebendo a palavra, no caso específico aqui, os apóstolos, os que vieram depois deles, foi nos depois confirmada pelos que a ouviram. Paulo, quando ele se converte ao Senhor, possivelmente tenha sido ele o escritor, da carta aos Hebreus. E quando ele se converte, ele já se converte numa igreja totalmente organizada e firmada com aqueles apóstolos, com aqueles ensinamentos, com aquelas doutrinas. Então ele já chega numa igreja totalmente organizada, e ele viu que todos estavam ali, porque todos que estavam ali tinham escutado essa palavra da boca do próprio Senhor Jesus, e estavam ali fazendo de tudo para que essa palavra se propagasse. Então ele se converte dentro dessa igreja totalmente organizada. Por isso que diz: e foi-nos confirmada depois por aqueles que a ouviram. Ouviram. E ele mesmo que disse a Timóteo: olha, as palavras que de mim tendes ouvido, transmite a homens fiéis, para que esses também possam transmitir a outros. Porque a palavra de Deus, ela não para jamais, ela passa de um para outro. E graças a Deus a palavra chegou a nós. Você pode dizer: graças a Deus a palavra chegou a mim. Você pode dizer nessa manhã: eu amo a tua palavra. Eu amo a tua palavra. A palavra saiu da boca do Senhor Jesus. A palavra foi escutada pelos apóstolos, saiu da boca dos apóstolos. Outros ouviram, saiu da boca dos outros, que outros ouviram. E a palavra saiu de alguém inspirado, usado, iluminado, direcionado por Deus. E a palavra chegou a nós. E você abraçou a palavra como a única regra de fé e de prática. Porque a Bíblia não é palavra de homens, é palavra de Deus. Toda escritura é divinamente inspirada por Deus. É apta para corrigir, redarguir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja totalmente apto para toda boa obra. Toda escritura. E nós devemos estar pegados a qual inicialmente foi falada pelo Senhor e foi nos depois confirmada pelos que a ouviram. E é interessante que, dando Deus testemunho juntamente com eles, Deus acompanha aqueles que levam a sua palavra. Deus está com aquele que está com a palavra dele, dando Deus testemunho juntamente com eles. Ou seja, Jesus não pregou e abandonou a igreja.
Jesus pregou, ensinou o caminho, ensinou a verdade, edificou sobre a rocha a igreja, e Ele enviou o Espírito Santo, que é Deus, para dar testemunho, juntamente com aqueles que estão pregando a palavra, de que ela é a verdade, de que ela é a única verdade que salva o homem. E como é que Deus dá testemunho? Por meio de sinais. Por meio de sinais. É por isso que a igreja, ao encontrar muitas pessoas doentes, e ao ministrar a palavra e orar, e a pessoa sendo curada da enfermidade, é um sinal de Deus de que a palavra é verdade. E a pessoa, ao receber a palavra, e sendo confirmada muitas vezes com sinais, com prodígios, ali Deus mostra o sinal para nós, porque Ele quer salvar a nossa alma. Então por isso que muitos sinais, prodígios e milagres. Milagres é aquilo que só Deus pode fazer. Milagres. Milagres. Por isso que é maravilhosa a palavra. Você crê na palavra? Quem crê na palavra, você precisa crer também em prodígios. Você crê na palavra, você precisa crer também nos sinais de Deus. Você crê na palavra, você precisa crer também em milagres, porque o mesmo Deus que ministrou a palavra, Ele confirmava essa palavra por meio de sinais e prodígios, de maneira que quem crer, recebe. Mateus 16:15, ide portanto, e pregai o evangelho a todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer, já está condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhes causará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Aleluia. Dando-lhes Deus testemunho juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios e vários milagres. Nosso Deus é poderoso. A sua palavra é poderosa. Primeiro, ela opera a nossa salvação. E ela opera a nossa cura. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. E finalizando, ele disse: e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. É o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, que os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo. A um, pelo Espírito, ele deu a palavra da sabedoria, a outro, a palavra do conhecimento, a outro, o discernimento de espírito, a outro, variedade de línguas, a outro, a capacidade de interpretar, a outro, fé, a outro, operação de milagres, né? Mas tudo com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Como diz Paulo em Efésios, né? A uns Deus pôs na igreja como pastores, a outros ele pôs como mestres, a outros ele pôs como evangelistas, como doutores, como apóstolos. Tudo para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Amém, irmãos? Espírito Santo, Ele está aqui. Feche seus olhos nessa manhã, porque nós estamos diante da palavra do Senhor, aleluia. Dessa tão maravilhosa palavra, que diante de um mundo tão incerto, diante de um mundo tão confuso, diante de um mundo que ninguém sabe em quem acreditar, para quem olhar, nós temos a palavra de Deus.
diante de um mundo que os homens não sabem como irá terminar, nós sabemos como tudo vai acabar. Nós sabemos para onde nós estamos caminhando, nós sabemos a quem estamos seguindo, nós sabemos o que nos aguarda, nós sabemos, porque tão certo como o dia que raiou, assim será a vinda do Senhor. Ele virá e não tardará. Jesus vem. Ainda que o mundo se transtorne, que os montes se abalem, que o mar se revolte, ainda que tudo mude, que passe os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Jesus virá. Por isso nós temos que nos apegarmos com mais firmeza a essa palavra que nós temos escutado, porque quando tudo isso terminar, nós estaremos apegados a essa única verdade, que é o Senhor e a sua palavra, e estaremos então livres para sempre, escapados de todo o terror que esse mundo e a esse mundo sobrevirá. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós te adoramos nessa manhã, Deus. Embora pecadores, Senhor, o Senhor nos enviou a tua salvação. Reconhecemos diante do Senhor e da tua palavra que o Senhor é que perdoa os nossos pecados, que o Senhor é que lava a nossa alma e nos redime pelo seu precioso sangue e nos dá a sua grandiosa salvação, que custou o sangue do Filho de Deus, o sangue de Jesus, que é a propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados de todo o mundo, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem tocado os nossos corações pela sua palavra. Com a sua palavra, o Senhor tem mudado o nosso coração. Com a tua palavra, o Senhor tem aberto os nossos olhos. Por isso eu te peço, ajuda-nos a estarmos hoje mais firmes do que ontem, mais firmes, Senhor, em tua palavra, e que nós jamais nos desviemos dela, em nome de Jesus. Amém. Diga para Jesus: eu amo a tua lei, eu amo a tua palavra, é a minha meditação todo dia, todo dia. Então, amados, fica assim, firmes no Senhor e na sua palavra. Amém. Em nome de Jesus. É uma breve palavra para a nossa meditação, mas agora nós vamos cear. Eu quero convidar os diáconos, diaconisas, para que traga para nós aqui a ceia, né? Distribua para a ceia aos irmãos. Nossos cultos têm tido duração, né, menor, mas não é pelo muito falar. O importante é ouvir pouco, mas ouvir muito, mas ouvir. E é em obediência à palavra que nós vamos estar ceando nessa manhã. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Eu quero convidar o pastor Wander a fazer uma oração aqui, consagrando esse pão. Amém? Pode ficar aqui do meu lado, pastora Manuela. Diz a Bíblia que na noite que foi traído, Jesus tomou o pão e fez o que, irmãos? Partiu. E ele disse: tomai e comei, porque isto é o meu corpo, que há de ser partido por vós. Isto é o meu corpo que há de ser partido por vós. Amém? Então vamos consagrar esse pão aqui em oração, que para nós aqui ele é o símbolo do corpo de Jesus.
que foi partido por nós. Soberano Deus e eterno Pai, nós consagramos, ó Deus, neste momento este pão, ó Pai, que fará parte desta liturgia ordenada e instituída pelo Senhor à tua igreja. Deus, que nesta manhã, Senhor Deus, a tua igreja reconheça com todo o coração o teu sacrifício na cruz do Calvário, doando, ó Deus, o teu corpo, doando o teu sangue, para que fôssemos livres do pecado. Senhor, que ao alimentarmos dessa ceia nesta manhã, o Senhor Deus possa fortalecer a fé de cada um dos teus filhos, que cada um saia daqui, ó Deus, mais consciente do tamanho do teu amor pelas nossas almas. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a tua igreja, fortaleça a fé, fortaleça, Senhor, o ânimo de cada um dos teus filhos que estão se alimentando nesta manhã, em nome de Jesus, ó Pai. Torna a nós cada vez mais, Senhor, uma igreja mais forte no Senhor, em nome de Jesus, para que as portas do inferno não venham prevalecer contra ela, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Disse o Senhor Jesus: comei dele todos. E depois de haver ceado, o Senhor tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Esse cálice é o sangue da nova aliança. Vamos orar. Amém, pastora Manuela? Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela infinita graça e misericórdia do Senhor, que alcançou as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, apresentamos agora diante do teu altar, ó Pai, esse cálice representa o teu sangue vertido ali naquela cruz pelas nossas vidas, pela humanidade. Que o Senhor venha consagrar esse cálice agora em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e que a tua igreja seja renovada, que a tua igreja seja cheia, que teu Espírito Santo venha inundar a vida do teu povo. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós estamos em tua presença nesta manhã e nós te agradecemos porque esta aliança é uma aliança que não pode mais ser quebrada. É uma aliança que realmente transformou a história da humanidade. Nós te agradecemos porque por causa dessa nova aliança, nós podemos entrar no Santo dos Santos e te adorar, e te exaltar, e te glorificar. Te agradecemos, ó Pai, nesta manhã, pelo sacrifício do teu Filho ali naquela cruz, que morreu e se entregou por nós, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós podemos te exaltar, te adorar e estar na tua presença. Que tu consagres esse cálice agora, nesta manhã, e que tu enche a tua igreja com a tua presença. Sabemos que o grande dia do Senhor se aproxima, onde nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha estar, ó Deus, renovando e enchendo com a tua presença a vida do teu povo, a igreja do Senhor na terra, nos preparando para esse dia maravilhoso. Nós te agradecemos por esta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Amém. A Bíblia diz que não foi por sangue de touros ou de bezerros que foste resgatados da vossa vã maneira de viver que os deixaram vossos pais, mas foi pelo precioso sangue de Cristo. O precioso sangue de Cristo nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Por isso que Jesus disse: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, estarão anunciando a morte do Senhor. O que tem dentro desse cálice? Aqui tem o vinho, que representa este sangue, que traz a nossa memória que esse sangue foi derramado para nos purificar, para nos lavar. Isso é maravilhoso, amém? Isso é maravilhoso. Por isso que João disse: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos purificar dos pecados, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, através do seu sangue, Ele nos lava. Por isso que a igreja primitiva, os irmãos ali, eles foram acusados de canibais, porque diziam que bebiam o sangue de Jesus e comiam o corpo de Jesus. Mas é porque Jesus disse: aquele que bebe do meu sangue, come do meu corpo, tem parte comigo, e eu ressuscitarei no último dia. Porque o meu sangue é verdadeira bebida, o meu corpo é verdadeira comida. Então quem de mim se alimenta, também por mim viverá. Beba desse cálice, amém? Beba desse cálice. Aleluia. Aleluia.